Olá, meus irmãos amados, 16 de janeiro de 2024, o ano aceitável do Senhor, o dia em que o Senhor escolheu para eu e você orarmos pelos nossos filhos. Amados, nunca foi tão importante orar pelos filhos dessa geração. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que você curtisse esse vídeo e que você pudesse compartilhar para o maior número de pessoas. A mensagem hoje, amados, ela é muito forte. Nunca foi tão importante orar pelos filhos como hoje. Filhos primogênitos. Se você é um filho primogênito ou se você tem filhos, hoje, nesse dia, eu quero convidar você a orar especificamente pela primogenitude do seu filho ou a sua. A Bíblia, amados, ela fala muito sobre isso, sobre a importância da primogenitude. E se ela fala, nós temos que estar com os ouvidos sensíveis e com atenção para isso. Você sabia que os nossos primogênitos, eles têm direito da porção dobrada da herança? É isso mesmo. Se os primogênitos têm direito da porção dobrada, queridos, isso quer dizer que eles também precisam da nossa oração dobrada. E por que, Aline? Por que isso? Amados, eu passei o ano de 2023 praticamente inteiro estudando sobre primogenitude, sobre filhos geracionais. E eu confesso que eu queria ter estudado mais e ouvido mais, mas infelizmente não tem ainda muita gente falando sobre esse assunto, porque é um assunto um pouco complexo. E nesse vídeo eu não vou poder me estender muito para falar sobre. Mas, de antemão, eu quero dizer que é muito importante essa oração pelo primogênito. Pensa comigo, vamos lá. Normalmente o primogênito de uma casa, ou ele falece muito novo. Por exemplo, na minha família, nosso primogênito, meu irmão, faleceu aos 16 anos. Ou então ele tem dificuldades, por exemplo, na área sentimental, ele casa, depois se divorcia, ou então ele casa muito tarde. Ele tem problemas financeiros. Aliás, a primogenitude ela está ligada diretamente à questão financeira. É tanto que Deus ele é muito claro que o primogênito ele tem o quê? Direito da porção dobrada da herança, ou seja, ele tem direito ao dobro das finanças, do pai. Então isso quer dizer, amados, que está diretamente ligado a isso. E normalmente o primogênito, ele tem essa dificuldade, sabe? Ele começa uma coisa, depois ele não consegue prosperar, ele fica nessa balança. Tem pessoas que entram numa faculdade, depois não conclui, aí entra numa outra, não termina, enfim. É um problema. E normalmente são filhos bons, preciosos. E sabe por que eu fui buscar isso? Porque eu também sentia que tinha algo errado em mim. Eu sou uma filha, eu sou a primogênita das mulheres. Depois de 8 filhos homens, eu nasci. Então, veja que coisa significante. Depois de 8 filhos homens, eu nasci. Então, imagina o quanto foi, espiritualmente falando, forte, A minha mãe desejava muito ter uma filha, ela queria muito ter uma filha mulher. E eu nasci dentro desse contexto, de muito desejo, de muita vontade de ter essa filha mulher. Mas a minha mãe não conseguia gerar, então tinha essa luta já, E eu nasci dentro disso. Então eu sei que veio, junto a isso, veio também uma carga muito pesada. E eu senti isso, queridos, desde criança. Desde criança que eu sentia que tinha algo errado comigo. Por exemplo, eu recebia os melhores presentes, Não tinha como, por exemplo, comprar todos os presentes para todos os irmãos. Então, como eu era a primeira, eu recebia, eu ganhava, E muitas coisas. Mas, por outro lado, eu sentia o peso espiritual disso.
E entre tantas coisas, a rejeição. Então, eu cresci também, né, com essa ferida de rejeição muito forte. Meus irmãos eram todos pequenos, eles não tinham esse entendimento, mas eles também queriam ganhar as coisas. Na escola eu percebia também, já desde o jardim da infância, né, que existia ali um negócio, uma confusão, quando pensou que eu já estava ali dentro. Enfim, e aí as coisas foram acontecendo, né, eu sempre fui muito guerreira, eu sempre gostei de desbravar as coisas, mas tudo com muita dificuldade. A sensação que eu tinha era que eu estava andando, sabe, na contramão das coisas. E eu não conseguia entender. Até que eu comecei, eu não lembro se foi uma pregação, ou se, aliás, foi um sonho, eu tive um sonho com isso. Deus me revelou através de sonho, eu nunca tinha ouvido falar, amados, sobre esse assunto. E aí, esse sonho, eu estava sentada, é interessante isso, numa cadeira, na minha cadeira, e aí eu cedi essa minha cadeira para um outro irmão meu. E quando eu voltava para sentar, ele dizia, não, eu não vou mais te dar a cadeira é minha. Eu não lembro se foi para minha irmã ou se foi para um irmão, não lembro quem era no sonho. Eu dizia, não, mas a cadeira é minha, eu que preciso sentar. E aí ele dizia, não, eu não vou te dar, é minha a cadeira. E aí eu acordei e disse, meu Deus, o que Deus quer falar comigo sobre isso? E sabe, amados, eu sei que assim como eu, também tem muitas pessoas, né, primogênitos que estão aí, ou que conhecem um primogênito que tem essa dificuldade. E a minha oração hoje, daqui a pouco nós vamos fazer uma oração muito forte, porque eu entendi isso, e quando eu entendi, queridos, eu comecei a orar. Eu comecei a fazer esse resgate, né, a resgatar aquilo que era meu por herança, não era aquilo que era do outro. Não, amados, nós não temos que desejar o que é do outro. O que é do outro, mas aquilo que é nosso tem que vir para nossa mão. Amém? Aquilo que é nosso tem que chegar a nós. E nós vamos fazer daqui a pouquinho essa oração de resgate. Por favor, compartilhe essa oração com mais pessoas, queridos, porque tem muita gente aí, até depressiva, ansiosa, que já fez de tudo e não consegue sair desse ciclo. E não entendem o porquê. Ai, meu Deus, tem um som aqui, tomara que não nos atrapalhe. É necessário fazer esse resgate. Jesus foi o primeiro primogênito da Bíblia, olha que maravilhoso. Deus entregou o seu único filho por mim e por você, para nos salvar. Que coisa preciosa. Nós temos um outro caso também, ali dos gêmeos, né, Esaú e Jacó. Esaú trocou a sua primogenitude por um prato de lentilhas. E a história vocês conhecem, tudo o que aconteceu, enfim. Mas sabe o que é mais relevante nisso tudo, amados? É que Jacó entendia a importância da primogenitude. Com certeza a mãe instruiu. E Esaú não. E por isso que ele abriu mão disso tão fácil. E depois, quando ele entendeu, ele foi correr atrás, né? Mas já era tarde demais. E assim, amados, é na nossa vida. Quantas coisas nós deixamos de fazer, quantas coisas nós deixamos de ganhar, porque nós não tínhamos o conhecimento. É por isso que a Bíblia diz que nós, muitas vezes, não prosperamos por falta de conhecimento. E aí eu passei, amados, 2022, finalzinho de 2022 e 2023, buscando informações sobre isso. E eu mesma fui fazendo esse resgate, né, orando por essa quebra de maldição, enfim, trazendo esse resgate para a minha vida. E sabe, amados, eu comecei a ver as coisas acontecendo. Não foi assim, do dia para o outro, não. Mas coisas que estavam retidas, coisas que estavam presas, coisas que precisavam acontecer. As coisas começaram a vir, começaram a chegar para mim de forma natural. E eu tenho certeza, amados, que vai ser assim na sua vida também. Jacó teve 12 filhos. E a palavra conta, amada, que o primeiro, né, que era Rubi, ele perdeu a sua primogenitude. Por quê? Por conta de um ato de desobediência, né? A Bíblia diz que ele dormiu com uma das concubinas de seu pai.
E por conta disso ele perdeu o direito da sua herança dobrada. Nós temos uma chave aqui, amados. A desobediência, a desonra fazem você perder essa bênção. Eu sempre fui uma filha, eu posso dizer, boa, sabe? Eu fui uma filha presente, eu sempre defendi minha mãe, assim, mas eu sempre fui um pouco, aqui no estado, a gente chama de linguaruda, sabe? A minha mãe falava um, eu falava duas. Ela falava um, eu falava três. E eu não entendi essa questão do princípio da honra. A minha irmã caçula, mais nova, ela sempre foi mais quieta, né? Ela sempre falou menos, vamos dizer assim, né? E amados, assim, eu sei que por um momento isso me prejudicou. Porque eu devo ter falado alguma coisa que não deveria com a minha mãe. E eu falo isso hoje com muita naturalidade, porque eu entendi isso, eu entendi o princípio da honra. E eu conversei com a minha mãe, pedi perdão para ela, inclusive em altar de testemunho, ou seja, com outras pessoas. Eu disse: mãe, eu sei que às vezes eu era linguaruda com a senhora, às vezes eu falava muito e tudo, muito dona da razão, né? Profeta, amados, profeta tem esse outro lado, né? Até a gente entender quem nós somos, até entender essa identidade, a gente perece um pouco. E a minha mãe me perdoou, né? Graças a Deus por isso. A gente tem um relacionamento maravilhoso. Mas eu sei que isso influenciou em algumas coisas que poderiam ter vindo e não veio. Então essa é uma chave. É você pedir perdão aos seus pais por alguma coisa que você disse ou fez que não o agradou. A Bíblia disse, né, que Rubi perdeu por conta de uma ação. Então, trazendo para os dias de hoje, isso pode ter acontecido comigo ou pode estar acontecendo com você também. Então, amados, a pergunta é: Aline, eu sou primogênita e eu também muitas vezes me sinto assim. As coisas não andam, eu começo uma coisa e não termino. Quando eu acho que vai dar certo, de repente não dá, eu já estou no segundo relacionamento. Enfim, se está acontecendo isso com você, com certeza você precisa fazer esse resgate. Se você é mãe de um primogênito e ele é só um bebê ainda, mãezinha, comece a orar por esse filho, porque esse filho ele é muito especial. Esse filho ele é um presente de Deus para a sua vida. Foi ele que abriu a sua madre, eu digo que rasgou, sabe? Então imagina a força que esse filho teve que ter para vir. Então, se ele tem direito à porção dobrada, ele também precisa da sua oração dobrada para que ele venha prosperar, para que ele venha conseguir os objetivos dele. Aline, a minha filha ela não consegue passar na faculdade. Aline, o meu filho não consegue passar no vestibular. Aline, o meu esposo ele é primogênito, mas eu percebo essa bipolaridade dele, ele não consegue ser o sacerdote da casa. Minha querida, hoje chegou o dia para você ver mudanças na sua vida e na sua casa, amém? Vamos orar? Vamos orar. Enquanto eu estiver orando, amados, eu quero que você repita o seu nome, ou o nome do seu filho primogênito, ou então o nome do seu esposo, que é primogênito. O importante é que você não fique apenas me vendo ou me ouvindo, amados. Apenas sendo observador. Não, nessa hora, queridos, o reino de Deus, ele está alinhado aqui com essa nossa oração. Os anjos estão aqui, amados, ao nosso redor para nos servir. Então vamos nos ligar nessa força, nessa corrente de oração, para que essa quebra de maldição seja quebrado na sua vida ou na vida do seu filho e que você comece a prosperar. Amém? Aleluia. Pai querido e amado, Senhor, nessa hora, Deus, eu quero te agradecer pela tua presença, Senhor, que é palpável, Senhor, aqui nesse lugar, Deus. Eu sinto, Deus, a tua presença, Senhor, em todos os momentos, Pai. Obrigada, Jesus.
Obrigada, Senhor, pela vida dos meus filhos, Pai, pela vida da Amanda, pela vida do Mateus. Senhor, eu sou grata pela vida deles. E eu abençoo os meus filhos, Senhor, com toda sorte de bênção. Senhor, em especial, nessa manhã eu quero orar, Senhor, pela vida da Amanda. Amanda Mayumi Santos Randa. O presente, Deus, que Tu colocou nas minhas mãos. Senhor, eu oro, Deus, para que a Amanda, Senhor, ela venha prosperar, Senhor, em tudo que ela fizer. Eu oro, Deus, para que a Amanda venha, Senhor, prosperar, Senhor. Ela venha ser frutífera, Deus, em tudo que ela tocar, Pai. Que as mãos, que os pés dela, Senhor, sejam bênçãos, Senhor. Onde ela, Senhor, colocar os pés, que venha prosperar. Eu abençoo, Deus, a vida da Amanda, Senhor, para que ela venha ter um casamento abençoado. Eu abençoo, Senhor, a vida da minha primogênita para que ela venha entrar, Senhor, na faculdade, que ela venha, Senhor, ser feliz e ser realizada em tudo que ela fizer. Que ela venha ter um esposo maravilhoso, filhos maravilhosos. Senhor, a Tua palavra diz que os nossos filhos são nossa herança, Pai. Que os nossos filhos, Senhor, são a nossa herança. Tu nos entregou as nações por herança. Deus, os nossos filhos são as nossas nações. Senhor, guarda, Pai, os nossos filhos. Guarda, Senhor, as nossas nações. Protege, Senhor, as nossas nações, Senhor, dos homens maus, dos invasores, dos invejosos, daqueles, Senhor, que querem tomar, Senhor, o território, Senhor, de forma alheia, Pai. Não deixa, Senhor, que o território dos nossos filhos sejam roubados. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, para que haja um resgate, Senhor, nessa hora, Deus. Senhor, há muitas vidas, Pai, me escutando agora, Jesus, que precisam, Senhor, desse resgate. Que muitas vezes, Senhor, choram, muitas vezes, Senhor, se sentem sozinhos, rejeitados, não conseguem entender. São homens, mulheres aguerridas, trabalhadoras, Pai. Mas que sentem lá no fundo que tem algo errado, Pai. Que precisam de uma libertação. Que precisam, Senhor, de um empurrão, meu Deus. Então, Jesus, de forma profética, Deus, empurra, Senhor, hoje, Senhor, essas pessoas para viverem esse novo, Deus, para viverem o propósito, Pai, em nome de Jesus. Faz, Senhor, esse mover nessa manhã hoje, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. É assim que eu oro e te agradeço, porque eu sei que hoje foi dia de milagre. Amém, queridos? Amém? Aleluias. Por favor, amado, compartilhe essa oração com as pessoas que você conhece, que são primogênitos e que estão precisando desse mover. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.